Bom, eu quero ministrar algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias atrás. E, coincidentemente, essa semana eu estava lendo uma matéria a respeito de um filme que está na moda. É um filme da plataforma Netflix. Esse filme se chama Não Olhe para Cima. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão. Acho que mais os jovens, né? Eu não assisti ainda, porque eu não tenho Netflix em casa. Já tive, mas suspendi, porque tenho muitas resignações com essa plataforma, que é uma plataforma de difusão de valores progressistas, que são valores muito opostos aos valores de Deus. Eu diria que a Netflix é a Globo dessa geração nova, não é? De adolescentes, de jovens, da nossa geração, os mais antigos. Não é? Pergunta o irmão aí do lado, você é mais novo ou é mais antigo? Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Os velhos. E por isso eu não tenho, mas eu vou ver uma maneira de assistir, que eu achei interessante. Porque o que eu entendi, que o conteúdo do filme é que na história se diz que há um meteoro que está vindo em direção de colisão com a Terra. E que os cientistas e jornalistas estão avisando que essa tragédia vai acontecer em algum momento. Mas os negacionistas, eles não atendem a essa notícia. É claro que é uma crítica em cima da pandemia. Entende? Por isso que eu estou falando, que todos os filmes, praticamente todos os filmes da Netflix, são filmes de teor ideológico. É uma crítica a respeito das pessoas que, entre aspas, negaram que havia um vírus, negaram que havia uma pandemia. Mas o contraste é que eles mesmos não perceberam que eles é quem são negacionistas. Negacionistas a respeito das coisas de Deus. Porque, de fato, um dia esse mundo vai ser destruído. Ele não vai acabar, mas ele vai ser destruído. Porque o apóstolo Pedro diz na sua carta que este mundo está sendo entesourado para o fogo. Olha para cá. Acredite em mim. Não propriamente em mim, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo só vai piorar. Você entende? Estava falando isso para minha esposa. Esse mundo está piorando tanto que eu nunca vi na minha vida toda, ou pelo menos percebi, tanta gente gripada como aconteceu agora. Pergunta para o irmão, você está gripado, irmão? Meu Deus, que loucura, não é? Fui comprar remédio na farmácia, estava faltando remédio para gripe, meu Deus. Então, olha, veja que loucura. Aparentemente tem um interesse nisso tudo. Gente está ficando rica, bilionária, com o sofrimento do mundo. Então o mundo virou um negócio muito estranho, muito estranho. E a Bíblia afirma que vai piorar. Mas acredite também, há salvação para você e para a sua casa, amém? A salvação, o juízo de Deus de fato está sobre este mundo. Mas não está sobre nós, que temos o sangue de Jesus sobre nós. Amém? Então, o filme diz para você não olhar para cima, mas a mensagem de hoje diz para você olhar. Olha para o céu, porque é do céu que vem o seu socorro. Entende?
Mas essa expressão céu, ou céu aberto e céu fechado, nós encontramos ela na Bíblia. Porque muitos crentes vivem com a sensação de que o céu está fechado sobre ele. Muitos irmãos oram e não têm respostas de oração. Muitos irmãos trabalham, mas não saem do lugar. E a conclusão que ele chega é que as coisas não fluem para ele como fluem para outros. E aí, esses irmãos, muitas vezes, eles usam essa expressão: o céu está fechado para mim, enquanto está aberto para os outros. Mas será que o céu, de fato, está fechado para nós? Porque a experiência mostra que realmente existem crentes que estão tendo uma experiência de vida travada, bloqueada, em qualquer área, ou às vezes em alguma área da vida dele. Irmãos que se esforçam, não é o caso que são preguiçosos, são fiéis, são diligentes, dedicados, mas ainda assim, com todo esse esforço, são infrutíferos em muitas áreas de suas vidas. Aonde está o problema? Qual é o problema? Eu diria que o problema é a falta da bênção de Deus. É a falta do favor de Deus sobre aquilo que Ele está fazendo. Você precisa do favor de Deus, seja para qualquer área da sua vida, para sua casa, sua família, seu casamento, suas finanças, sua saúde, seu ministério, sua vida cristã. Ela será bem-sucedida se você tiver o selo da bênção de Deus. A coisa mais importante da vida é isso, você ter esse selo de que as coisas para você fluem. Quando você experimenta desse favor, quando você experimenta dessa bênção de Deus sobre você, isso vira um testemunho visível, de que pessoas olham para você e elas não sabem explicar, mas elas dizem: olha, as coisas parecem que elas são mais fáceis para você do que para os outros. E não é o fato de que ter a bênção e o favor de Deus, nós somos eximidos de ter problemas. O favor de Deus não te exime das lutas, das dificuldades, de adversidades, não. Mas significa que mesmo dentro das lutas, a boa mão de Deus está guardando você e alinhando todas as coisas para que você seja extremamente abençoado. Amém, irmãos? Os problemas se tornam, na realidade, um motivo para Deus te abençoar. Uma maneira de Deus te abençoar. Mas esse é o fato, nós precisamos ter esse selo, o selo da bênção de Deus, porque a vida normal de um filho de Deus é uma vida debaixo do favor de Deus. Essa tem que ser a normalidade. Tem que ser a normalidade da vida. A obra normal de um crente deve ser uma obra abençoada. Tudo. Tem pastores que são abençoados, tem pastores que não são abençoados. Tem empresários que são abençoados, tem empresários que não são abençoados. Entende? Tem pastores que Deus está os abençoando e não é porque ele é capacitado. As pessoas têm um sistema de crença errado, que é o sistema de crença da lei, do legalismo, de achar que as pessoas estão sendo abençoadas por Deus por causa da capacitação natural delas. Não tem nada a ver com a sua capacitação, não tem nada a ver com a sua inteligência, não tem nada a ver com qualquer coisa natural. Mas tem a ver com você estar em uma posição. Porque talvez alguém pergunte: pastor,
Não estamos todos nós, crentes? Essa é a pergunta. Não estamos nós, todos os crentes, debaixo da bênção e do favor de Deus? Uma vez que nós somos filhos, não somos abençoados. Uma vez que nós estamos em Cristo, não somos então abençoados automaticamente. Pela experiência, eu estou dizendo para você, você sabe que não é. Não é. Então a resposta para essa pergunta é sim e não. Sim e não. Sim, porque você agora foi colocado nessa posição de ser abençoado, de ter uma vida debaixo do favor. Todavia, você pode escolher sair da posição. A vontade de Deus já foi feita e te colocou na posição. Mas você pode escolher sair da posição. Mas essa posição é uma atitude para a vida que você tem. Estar debaixo do favor é uma atitude para a vida que nós temos. Porque o favor e a bênção de Deus não tem a ver com a capacidade humana, mas tem a ver com o nosso coração, com a posição do nosso coração. É um posicionamento expressado por um estilo de vida que nos faz experimentar da bênção e do favor de Deus. Você vê isso na história de Israel, porque a história de Israel, todas as experiências, olha para cá, todas as experiências do povo de Israel no Egito, elas apontam para a experiência da vida de um cristão. Tudo que ocorreu com Moisés, com o povo, com Faraó, tudo aquilo ocorreu para nos revelar que essas coisas ocorrem conosco também. E quando você olha para a história do povo de Israel, você vai ver então que eles tiveram 3 fases distintas nas suas vidas. Assim também, todo crente tem 3 fases distintas na sua vida. Qual foi a primeira fase da vida do povo de Israel? Eles eram escravos, essa era a posição deles, eles eram escravos no Egito. Você também era escravo no Egito. O Egito é o mundo. Faraó é o diabo. E você era escravo. Antes de você se converter, você era escravo. Mas Jesus te libertou. Amém, irmãos? Você não é mais escravo, você é livre. Mas a segunda fase do povo de Israel é que eles saíram do Egito sendo escravos, se tornaram livres, mas viveram 40 anos no deserto. Eles eram livres, mas ainda não estavam provando do verdadeiro propósito de Deus para a vida deles. Deus cuidava deles no deserto? Cuidava ou não, meus irmãos? Cuidava. Deus cuidava, sustentando eles no deserto. Mas não era a posição que Deus tinha para eles. O deserto era uma passagem que perdurou 40 anos para aquele povo que saiu do Egito. Agora, no deserto eles tinham suprimento, mas não tinha prosperidade. Não tinham. Porque a prosperidade abundante que Deus tinha para eles só veio ocorrer na terceira fase da vida deles. Qual foi a terceira fase da vida deles? A terra de Canaã. Então eles estavam no Egito, passaram pelo deserto e chegaram onde, meus irmãos? Em Canaã. Canaã é a terra da qual Deus tem para cada um de nós, amém? Essa terra mana leite e mel. Leite e mel. Deus não tem deserto para você. Fala isso para o irmão. Deus não tem uma vida de deserto para você. A vida de deserto é uma vida que Deus cuida de você. Você não passa fome. Você tem proteção, livramento, mas você ainda não tem a vida abundante que Deus tem para você. Você precisa sair do deserto e entrar na terra prometida. A terra prometida
é a terra onde nós provamos do favor de Deus. Literalmente. Agora, a despeito da terra prometida, a terra de Canaã, abra sua Bíblia em Deuteronômio 11, versos 10 e 12. Deuteronômio, capítulo 11, versos 10, 11 e 12. Diz: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. É diferente. Deus estava falando para eles. E como que era a terra do Egito e como que é a terra que Deus tem para nos dar? Ele diz: donde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Olha a diferença. Deus estava falando, olha, enquanto você estava no Egito, vocês tinham um sistema de plantação. Qual que era o sistema? O sistema era o seguinte: no Egito não chove. Não existe chuva lá. Existe chuva a 5 quilômetros do rio Nilo. E essas chuvas a 5 quilômetros nas montanhas das nascentes do rio Nilo é que alimenta o rio Nilo. Mas aquele rio passa pelo Egito. E como não tem chuva, como que eles plantavam? Eles plantavam fazendo regos. Lá em Goiás a gente chama rego. Não sei se você conhece assim. Eles faziam um rego, que é um corte no chão, e à medida que eles cortavam a terra com o pé, olhando para baixo, a água do Nilo vinha e alimentava então aquelas sementes. Mas Deus diz para eles: vocês não vão viver dessa maneira mais. Porque a terra que eu tenho para vocês, vocês não vão olhar para o chão mais. Vocês vão olhar para o céu, e eu vou derramar a minha bênção sobre vocês. Olha para cá. Deus não quer você encurvado olhando para o chão mais. Você não vai se curvar mais diante das lutas, derrotas, frustrações. Você agora tem condições de olhar para o céu, e a bênção e o favor de Deus vai ser liberado sobre você, amém? A obra das suas mãos é uma obra abençoada a partir de agora. Entende isso? Porque é diferente. Diferente do Egito. A nossa vida tem que ser diferente do Egito. A nossa vida tem que ser diferente desse mundo. Esse mundo olha para o chão, nós olhamos para o céu. Esse é o estilo de vida que nós temos. Então olha para cá, qual é o estilo de vida que te coloca na posição da bênção de Deus? É o estilo de vida de olhar para o céu e não de olhar para o chão. Nosso chamado é celestial. Nosso chamado não é terreno. Então na prática eu quero te mostrar isso. Como é uma vida debaixo do favor de Deus? Como que é? É uma vida da qual você está olhando para o céu e não olhando para o chão. E o que significa olhar para o céu, pastor? Em primeiro lugar, olhar para o céu significa depender de Deus. Diga comigo, olhar para o céu significa depender de Deus. Quem é que experimenta o favor de Deus? É quem depende de Deus. É quem tem um estilo de vida dependente de Deus. Mas tem gente que não depende de Deus. Tem crente que não depende de Deus. Tem crente que não experimenta do favor porque ele depende de homens. A expectativa dele de mudança de qualquer coisa da vida dele está nos homens, nos políticos, nas ideologias. Entende? E é isso que o mundo quer transmitir para você.
Não quero entrar no mérito da questão política. Já falei isso, não sou de direita nem sou de esquerda. Eu sou do céu. Pergunta para o irmão, você é da direita ou da esquerda ou é do céu? Eu não fico com expectativa em homens. Não vou me eximir de votar. Todavia, não fico com essa esperança de que homem algum seja a solução para mim, para minha casa, para minha vida. Homem nenhum tem essa capacidade. O Egito caminha olhando para o chão, tendo expectativa em homens. Nós não. Nossa expectativa vem do céu. Amém? Então eu não fico aí aplicando o meu coração em política. Não estou dizendo que você tem que ser um alienado das coisas. Acompanhe política. Mas não me envolvo com expectativa dessas coisas. Porque esse é o estilo de vida do mundo. Mas o estilo de vida de nós, os filhos de Deus, não é olhar para o chão, é olhar para o céu. E olhar para o céu é não depender dos homens, é depender de Deus. Agora, vamos colocar praticidade nas coisas. Gosto de ser muito prático nas minhas mensagens. Como você faz para mostrar a dependência de Deus? Em primeiro lugar, quem depende de Deus tem um estilo de vida de oração. De oração. Oração é dependência de Deus. Se você não ora para as coisas da sua vida, você não depende de Deus. Se você não consulta Deus para tomar suas decisões, se você não recorre a Deus para seguir nas direções da vida, você ainda olha para o chão, você não olha para o céu. Entende? Porque quem ora é dependente de Deus. Quem não ora não depende de Deus. Simples assim. Mês de fevereiro vai ser um mês com ênfase na oração. Porque eu quero te ensinar e levar você a ter uma vida prática de oração. Porque a vida de oração é uma vida que te coloca na posição da bênção e do favor de Deus. Então, por que você não está experimentando de favor? Porque você, de fato, não tem tido uma vida de dependência. Você não tem orado. Você não tem dobrado o seu joelho, clamado, buscado. Você não está batendo até que a porta se abra para você. Olhar para o céu significa depender de Deus. E depender de Deus na prática significa ter uma vida de oração. Depender de Deus também significa ignorar o mundo exterior. Foi isso que aconteceu na ocasião em que Noé fez a arca. Eu não sei se você sabe, mas na arca de Noé só havia janela em um local. Não havia janela nas laterais da arca. Só existia uma janela no teto da arca. No teto da arca. Qual a razão disso? De Deus ordenar a Noé de que fizesse apenas uma janela e que fosse no alto, não fosse na lateral. O estilo de vida de quem depende de Deus não olha para os lados, ele sempre olha para cima. Ignora o que está acontecendo do seu lado. Pastor, ignorar significa não se importar. Não estou dizendo isso. Não interprete errado. Tenha ciência do que está acontecendo, mas não ande pelo que está acontecendo. Amém? Não esteja firmado, fundamentado no que está acontecendo ao seu redor. Não olhe para a gasolina que está aumentando. Não olhe para a inflação que está subindo. Entende? Pastor, mas como que não? Eu estou falando, ignorar não significa ser alienado.
Ignorar significa que eu não estou crendo que o meu suprimento vem da economia. Eu estou crendo que o meu suprimento vem do céu. Amém? Não importa o quanto vai aumentar. Quanto mais aumentar, Deus vai multiplicar. Amém? Deus vai multiplicar. É esse o meu posicionamento, é a minha crença. Eu não preciso ficar ansioso, com medo. Eu não preciso tomar as minhas decisões baseado em economia, em inflação. Estava falando para um empresário da igreja. Falei para ele, se tudo que você faz, você só faz se o seu dinheiro dá para fazer, você não vive de fé. Você vive do dinheiro. O que é fé? Fé é comprar o que você não dá conta de comprar. Nós estamos comprando um terreno de 416 mil. Nós tínhamos o dinheiro? Não. Se eu fosse esperar ter 416 mil para comprar o terreno da igreja, você compra? Não. Deus quer que você ande por fé. Deus te deu o sonho de abrir sua empresa? Se Deus te deu o sonho, não importa o dinheiro que você tem. Dá o primeiro passo e o mar vai se abrir diante de você. Entende? Porque se você faz só o que o seu dinheiro dá conta de fazer, isso não é fé. Se você só compra o que dá para comprar, isso não é fé. Você tem que aprender a depender de Deus. E depender de Deus é correr riscos com Deus. Diga para o irmão do lado, depender de Deus é correr riscos com Deus. Entende isso? Quem está compreendendo, diga amém. Então ignore, senão você não anda. Você vai ficar paralisado. Agora, essa questão da arca, eu acho ela tão maravilhosa, porque a arca, ela simboliza a igreja. Quando você está lá fora, irmão, o mundo está sendo destruído. Mas quando você entra na arca, que é a igreja, o culto, a reunião da célula, você não olha para os lados. Você só olha para o céu. Qual é o melhor lugar para você olhar para o céu? Na igreja, irmão. A igreja faz você olhar para o céu. Entende? Então, depender de Deus é orar. Depender de Deus é ignorar as circunstâncias. Depender de Deus é semear. É semear. Porque todo aquele que semeia, ele tem uma expectativa de que a chuva virá sobre a sua semente. Não há nenhuma relação exata quando se lança uma semente de que tudo vai dar certo. Essa relação de plantar e colher é uma relação de dependência de Deus. Então semeia. Semear, você pode aplicar isso em fazer investimentos. Faz investimentos agora na sua vida. Crendo que em algum tempo você vai colher. Em algum tempo você vai provar. Investimentos é preparação para o futuro. E olha para cá, existe alguma coisa que você vai fazer agora que você não precisa fazer, que no futuro esse algo vai te agradecer. Investimento. Investimento é semeadura. É por isso que há uma relação da semeadura financeira, sim, na obra de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 10. Projeta para mim. Malaquias capítulo 3, verso 10. O texto é muito conhecido, não é? Porque diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas de onde, meus irmãos? No céu. E não derramar sobre vós bênção sem medida. Favor, favor. Bênção sem medida é o favor. Mas esse favor está atrelado com a posição. Que posição é essa? Dependência de Deus. Mas na prática, o que é dependência de Deus? Semear. E semear, na Bíblia, é investir financeiramente na obra de Deus. A posição do favor é uma posição de semeadura. Quem semeia na obra de Deus, literalmente está dependendo de Deus. Quem não semeia, não depende de Deus. Depende de si mesmo. Ele está ignorando Deus, dizendo, eu não preciso de ti. Para eu viver e para eu fazer qualquer coisa que eu tenha que fazer. Não preciso da tua bênção. Não preciso do teu favor. Ele não olha para o céu, ele olha para o chão. Porque depender de Deus é orar, é ignorar as circunstâncias e é semear na obra de Deus. Quantos compreenderam? Diga amém. Mas há um texto de Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, que diz que os céus estão abertos sobre nós. Porque agora, todo aquele que nasceu de novo, quantos são nascidos de novo? Diga aleluia. A Bíblia diz que você foi colocado em Cristo, você está dentro de Cristo. Todas as experiências de Cristo, elas se tornam as suas experiências também. Todas elas. Portanto, tudo que fala a respeito de Cristo, fala a seu respeito também. Se Cristo é abençoado, você também é. Amém, irmãos? Você é abençoado porque você está em Cristo. Deus abençoou Cristo que você está nele. Entende? E esse texto menciona que o céu se abriu para Jesus. Diz aí no verso 16 do capítulo 3. Diz, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja, a palavra diz que o céu está aberto sobre Cristo. E se você está em Cristo, o céu também está aberto sobre você. Amém? Mas isso é uma posição de crença. Lembre-se do que eu te falei. Isso não é automático. Isso depende da sua crença. Você precisa crer. E crer é depender de Deus, conforme eu falei. Mas para crer, olha para cá, você precisa eliminar 2 tipos de vozes que falam com você. Essas vozes tiram você da posição de crer que o céu está aberto. Quais são essas vozes, pastor? A primeira voz é a voz da acusação e da condenação. Deus fala com você também como falou com Cristo. Todavia, também Satanás fala com você. Mas a voz do diabo é sempre uma voz de acusação. Há um grande engano da maioria do meio evangélico de acreditar que quando eles se sentem condenados, é o Espírito Santo quem está falando com eles. O Espírito Santo não nos acusa. Não há menção disso na Bíblia. O Espírito Santo, pelo contrário, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Amém? Toda voz de acusação não procede de Deus. A voz de acusação e condenação procede do diabo. Como que o diabo te tira da posição do céu aberto sobre você? Levando você a acreditar que você está debaixo de condenação diante de Deus. Você tem esse sentimento o tempo todo de acusação. E essa acusação, ela produz em você uma sensação de culpa o tempo todo.
O tempo todo você está se sentindo culpado. Agora, por que a condenação é perigosa? Por causa disso, porque ela produz em você culpa. Você está sempre se sentindo culpado de não ser um bom crente, de não ser um bom pai, de não ser um bom filho. E a consequência da culpa é o sentimento de que alguém tem que pagar. Se tem culpa, alguém tem que pagar. E a conclusão lógica que você faz é a seguinte: se eu errei, e se eu me sinto culpado, então eu mesmo tenho que pagar. E aí, você conclui, na sua mente, que você nunca pode ter uma vida melhor do que a que você tem. Porque a vida pior e ruim que você tem é a forma de você pagar pela culpa que você tem. Então, o sentimento de condenação fecha o céu para você. O sentimento de culpa, ele não deixa a graça de Deus reinar sobre você, reinar sobre a sua vida. Pastor, mas nós não temos que nos sentir culpados para ter uma mudança? Ninguém é transformado com sentimento de culpa. Pelo contrário, a graça não pode reinar na vida de quem se sente condenado. Ele vive num ciclo ou num círculo vicioso. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, o tempo todo. Porque a condenação, ela produz a culpa. E a culpa produz a sensação de pagamento pelos nossos próprios erros. Então, a graça de Deus, ela só pode reinar aonde tem um sentimento de perdão. Perdão. Você precisa ter a sensação constante de que todos os seus pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus naquela cruz. Todos. No passado, no presente e no futuro. O pecado foi resolvido na sua vida. Você entende isso? Pastor, o senhor não fala um negócio desse, não. Porque senão, o senhor está liberando os irmãos para pecar. Eu não libero ninguém para pecar. Fala para o irmão assim do lado. Fala assim, você não precisa de liberação, autorização para pecar. Tem pastor que acha que dar burdoada nos irmãos vai impedir eles de pecar. Mas preste atenção. A verdadeira transformação só ocorre, só acontece, quando você crê na justificação, no perdão dos seus pecados. Simples você entender. Já mencionei isso aqui, mas cabe mencionar de novo. Se você vestir uma roupa muito branca, se essa roupa se mancha com alguma sujeira, você fica contrariado ou não? Fica ou não fica, irmãos? Fica. Muito contrariado. Mas se você tem uma roupa que está muito suja já, e acontece dela sujar mais um pouquinho, você se preocupa com a sujeira? Não. Como que você vai ter uma vida de santidade na sua vida? É você entender que sobre você foi colocada uma roupa branca. Ela se chama justificação. Quanto mais você crê que está justificado, mais contrariado você fica com a sujeira do pecado. Menos você quer pecar. Mas quanto mais você achar que você está sujo do pecado, que o pecado não foi resolvido na sua vida, não bastou Jesus vir na cruz, morrer e derramar o sangue dele por você. Você ignora tudo que ele fez e você ainda acha que você está sujo. Quando você suja, você fala, já que sujou, eu vou me lambuzar mesmo.
Entende? Verdade ou não é, meus irmãos? A verdadeira transformação, a verdadeira santidade só pode ser experiência com a graça de Deus. Você foi perdoado, amém, irmãos? O pecado não pode impedir a bênção de Deus sobre você. Não pode, não pode. O que pode é o contrário. Você acreditar que ainda o pecado te impede de receber a bênção de Deus. É não crer na graça de Deus. Jesus nunca foi impedido de curar, libertar e salvar alguém por causa do pecado. Nunca. Nunca. Em nenhum momento Jesus colocou requisito para curar, salvar e libertar alguém, ter uma vida completamente justa. Nunca. Portanto, ignore a voz da acusação. E a segunda voz é a voz da justiça própria. É a voz que está ao contrário da voz da acusação. É a voz que diz para você, veja, a voz da acusação diz que você não merece. Mas a voz da justiça própria diz que você é merecedor. Existem crentes que acham que as obras das quais eles fazem habilita eles a receber o favor de Deus. Eles ouvem a voz do diabo que diz o seguinte: você é o cara, você é fera. Diga para o irmão aí, diga assim: você não é o cara. Não é. Você é a voz do coach moderno, não é? Que diz que você merece, por causa que você é melhor do que os outros. Você não merece, nós não merecemos. Nunca aceite a voz que diz para você que você tem mérito na bênção de Deus. Nunca se glorie dizendo que você cumpriu as condições e as exigências para receber a bênção de Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 9, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A nossa justiça não procede das nossas obras, mas procede da nossa fé. Quantos têm fé aqui? Diga glória a Deus. Creia que a sua justiça é Cristo. Amém? E não você mesmo. Então ignore a voz da condenação, mas ignore a voz também da justiça própria. E por fim, existe uma voz que você deve ouvir, sim. Qual é a voz que você deve ouvir? É a voz que procede dos céus abertos sobre você. E qual que é essa voz? A Bíblia diz que o céu se abriu sobre Cristo e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Qual é a posição onde os céus estão abertos? É a posição da qual você crê que existe uma voz que vem do céu sobre você. E que voz é essa? A voz que diz que você é filho, mas não é apenas filho, você é filho amado do Pai. Amém? E o interessante, o Gleiks, pode subir já aqui, Gleiks? O interessante é que nessa ocasião em que Jesus ouviu a voz, também foi a ocasião em que Satanás tentou Jesus. Tentou Jesus. Mas se você ler o texto sobre a tentação de Jesus, você vai perceber lá que o diabo tentou Jesus na base de questionar a sua filiação. Olha para cá. Já estou encerrando. Ele tentou Jesus dizendo o seguinte: se és mesmo o quê, meus irmãos? Filho de Deus. Quer dizer, essa é a base da tentação do diabo com você. É o sentimento de abandono. É o sentimento de
ser um bastardo, de quem não tem filiação. Aliás, paternidade. Olha para cá. Esse é o sentimento muito comum do ser humano. É o sentimento de abandono. Agora, de onde vem esse sentimento? Isso vem exatamente da queda do homem. No dia que Adão e Eva caiu, esse sentimento entrou no coração humano. Qual que é o sentimento? É o sentimento de rejeição. Não tem ser humano que não tenha sentimento de rejeição. É por isso que as pessoas querem fama, querem dinheiro, porque elas querem, na realidade, é aceitação. Elas querem ter o carrão, elas querem ter a casona, elas querem ter a posição para ter a aceitação. Porque o diabo está sempre questionando isso na sua mente. Se você de fato é filho ou não. Se você é amado ou não. E observe, o diabo tentou Jesus dizendo, se és mesmo filho de Deus. O pai disse, você é filho amado. Mas o diabo questionou se ele era filho. Ou seja, ele suprimiu uma palavra na tentação. Qual foi a palavra que ele suprimiu? Amado. Amado. Porque quanto aos filhos de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Deus só tem filho, Deus não tem neto, viu? Fala para o irmão do lado, você não é neto de Deus, você é filho de Deus. Quanto aos filhos de Deus, a maioria crê que de fato é filho. É filho. Ele só não crê se ele é de fato amado. Porque foi isso que o diabo suprimiu na tentação. Se tu és mesmo filho, ele não disse, se tu és mesmo filho amado. Mas o pai veio logo e confirmou. Você não é só filho, você é filho amado. Em quem tenho muito prazer, em quem me alegro, em quem me satisfaz, em quem eu olho e meu coração se enche de alegria de ter você. Por que que é tão importante entender que você é um filho amado? Simples, simples. Gálatas capítulo 5, verso 6. Diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé, por que se sentir amado é tão importante? Porque a fé, ela atua pelo amor. Quando eu fiz seminário, ainda muito jovem, meus professores usavam esse texto para nos ensinar que nós deveríamos amar as pessoas quando nós oramos com elas. Que elas só seriam curadas se nós amássemos elas. Porque a fé atua pelo amor. Mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que é o nosso amor pelos outros. O texto está dizendo que é o amor de Deus por nós. Porque quanto mais nós nos sentimos amados por Deus, mais a nossa fé se torna forte diante de Deus. Amém. Você precisa se sentir um filho e um filho amado. Que quando olha para o céu, você vê o céu aberto. O céu não está fechado, ele está aberto. E do céu procede uma voz que diz para você, você é meu filho, o meu filho amado. Hoje Deus te trouxe para você ter revelação de que os céus estão abertos sobre você. Eles estão abertos, escancarados. Quanto mais você crê no amor de Deus por você, mais você vai ter a experiência com o céu aberto sobre você. Entende isso? Como isso é importante? Quantos aqui são filhos amados? Diga amém. Eu quero que você agora fique de pé. Quero chamar os irmãos do louvor.
vamos cantar essa música. Eu tinha pedido outra, mas pode manter essa, avisa a Nayane. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: o preço que se paga por algo é o preço que se vale aos olhos de um pagador. Isso é mostrado em Mateus capítulo 13, versos 44 até o 46, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Olha para cá. Esse texto não está falando do quanto nós amamos a Deus e do quanto nós damos valor para Deus. Esse texto está falando do quanto Deus nos ama e do quanto Deus nos dá valor. É o inverso do que é pregado aí fora. O texto diz de um homem que encontra um tesouro em um campo, em um lote, um terreno. Olha para cá, se você descobrisse que tem um tesouro que vale 100 milhões de reais em um lote de Gurupi, você venderia tudo que você tem para comprar ele? Verdade ou não é? Você venderia. Sua casa ia perder valor. Na hora. Eu vou comprar aquele negócio lá. Vende. Isso foi o que Cristo fez. Cristo vendeu tudo. Perdeu tudo para comprar você com o sangue dele. Você tem mais valor que o universo para Deus. Você é muito amado de Deus. E agora você pode crer que sua vida é uma vida debaixo do favor. Creia, 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 acredite. Fixa isso na sua mente. Deixa isso enraizar no seu coração. Nas lutas, nas adversidades, diga: eu sou filho amado de Deus. Amém? Eu quero que você abrace o irmão que está do seu lado. Eu quero que você ore com ele agora. Você vai orar para que em nome de Jesus ele seja cheio do amor de Deus agora. Amém? Ele tenha uma verdadeira experiência com o amor de Deus. Vai orando, vai ministrando sobre o seu irmão. Talvez você tenha se sentido abandonado. Talvez você tenha se sentido acusado e condenado. Hoje o amor de Deus vai encher o seu coração. Todo abatimento, toda tristeza do seu coração, todo sentimento de rejeição vai sair agora. E você vai se posicionar, crendo que os céus estão escancarados para você. Você vai olhar para cima, você não vai olhar mais para baixo, você vai olhar para o céu.